Oi, gente, aqui é a Esté. Eu sou a Ana. Eu sou a Amanda. E juntas somos as meninas superpoderosas. Cara, que piada horrível, que lixo na nossa Parabéns, cabeça. Carolina. Não, muito bom, cara. Mas não precisou, não. Foi na nossa cabeça, Foi tava mais fofinho, foi engraçado. fofinho. Ai, na minha cabeça foi legal. Enfim, gente, hoje a gente trouxe aqui a nossa querida coordenadora, tia Deliane. Vocês já devem ter visto ela por fora. É verdade. Ela faz tudo. A Oh, meu famosa Deus. aqui, a famosa Deliane. Ela que dá uma Oxi. força pra gente também aqui no podcast. Ela fica... Ela que puxa a nossa orelha. Fala, bora gravar hoje, bora gravar hoje. A gente, não, tia, mas bora gravar hoje. A gente vai gravar. Então, né? Em off isso. Quero agradecer vocês pelo convite, né? Fiquei muito feliz. Estou super empolgada. E que dê tudo certo. Sim. Então, vamos lá. Então, Hoje a gente vai bater um papinho especial sobre o Dia das Mulheres. Sim. Que a gente só tá gravando em datas especiais também, né? Carnaval, Dia das Mulheres. E ó, tem nosso cenário, galera. Muito Uhul. bonitinho. Enfim. Amor. Tipo assim, o que vocês sabem sobre o Dia das Mulheres, sobre a origem desse dia? Bem, pelo que eu andei pesquisando, né, pra esse podcast, é porque vem... Geralmente o pessoal, os homens perguntam, não sei o quê, por que não tem Dia dos Homens e tal? Sendo que essa história do Dia das Mulheres vem de várias coisas. Tem um contexto histórico e a gente tem que ver isso porque não é de agora. Principalmente no século XVIII, eu acho, XVIII, XIX, teve muitas greves das mulheres nas indústrias e tal, e elas eram muito desvalorizadas, muito. E acabou que numa fábrica morreram várias mulheres, e esse foi o estopim que acabou, e elas resolveram fazer esse dia pra homenagear. Sim, pesquisando sobre isso também parece que teve esse episódio numa indústria têxtil, que as mulheres foram, tipo, buscar seus direitos, né, como trabalhadoras, e acabou tendo um incêndio, e elas todas morreram ali naquele lugar, lutando pelos seus direitos. E também teve outro episódio que foi uma greve, assim, como é que fala? Eu esqueci a palavra. manifestação. Uma manifestação que ficou conhecida como Pão e... Meu Deus, eu tô balançando muito meu microfone. Ficou conhecida como Pão e Paz de operárias russas, que também estavam lutando pelos seus direitos. Então, é realmente uma história de muita luta, né? Existiam vários fatores, né? Sim. Que candeou ou levou a essa busca pelo respeito Dia da Mulher. Na verdade, foi uma conquista. E eu vi uma frase essa semana do nosso professor Mário, que eu achei bem interessante, que esse dia não é um dia de se comemorar, sim de reflexão. Sim. Justamente por várias coisas que aconteceram, né? E é uma coisa que vem do contexto bem antigo. Várias pessoas, várias mulheres que tiveram coragem de colocar essa cara tapa e ir lá e reivindicar, né? E foi uma coisa bem interessante. Eu até cheguei a comentar que hoje em dia a gente usar calça comprida é uma coisa super natural. A gente faz parte até do uniforme, né, de uma empresa. E antigamente não se podia. A mulher que usava calça comprida, meu Deus, era a mulher que era reconhecida como uma mulher que não se dava respeito, levava aquele famoso nome de mulher de rua. Então, e foram poucas que tiveram coragem mesmo de ir lá e reivindicar e conseguir mostrar que uma roupa não define o caráter, né, a postura de uma pessoa. Sim. Mas muitas sofreram, muitas chegaram a ser discriminadas até a gente conseguir chegar no que estamos hoje, né? Uma calça comprida agora é normal, faz parte da nossa vestimenta. E até hoje a gente luta por alguns direitos, pelo direito de andar na rua sem ser assediada, sem ser incomodada, sem se sentir desconfortável com a nossa roupa. Tipo, a gente... Não sei... eu acho que a maioria das mulheres já sofreram assédio. Se não sofreu, vai sofrer. Porque é assim a vida. Eu estou rindo que nos bastidores, meninas, aconteceu um pequeno, assim, mas tudo bem. Tudo bem, continuando. Mas é assim, né? Até hoje as mulheres estão lutando pelos direitos. Temos nosso dia, mas ainda assim não é o bastante para
tudo que a gente já sofreu. E ainda Sim. vai sofrer, né? Porque infelizmente a gente vive nessa sociedade que muita coisa mudou, mas ainda tem muita coisa pra mudar. Cara, Sim. exatamente. Tipo, acho que a gente ainda é muito nova, mas a gente já sente na pele toda essa pressão, né? E às vezes até um pouco de medo de ser mulher, né? Tipo, de andar sozinha na rua. Por exemplo, eu não gosto. Eu tava com a Carolina um dia desses, a gente tava andando, e, cara, é muito complicado, tipo, duas meninas andarem sozinhas na rua. Porque a gente tem medo que alguma coisa aconteça. E às vezes, tipo, passou um cara super encarando a gente, literalmente, sabe? Foi tenebroso, de verdade. Como eu cheguei até a comentar, né? Essa questão desse preconceito, ele vem desde de berço. Por exemplo, os pais de vocês, meus pais também, criavam a gente, que é aquela questão de menina não pode jogar futebol, se jogar futebol, ou levam para o outro lado o outro o sexo oposto, ou é porque é uma menina que não se dá valor. E hoje em dia a gente vê vários profissionais que, gente, dá show, é orgulho, mas para chegar até onde chegaram, assim, enfrentaram várias barreiras. Não se podia. Mulher tinha que brincar de bonequinha, acreditar no príncipe encantado e esperar. E já o homem não, o homem podia tudo. E hoje em dia, infelizmente, a gente se depara ainda com essa realidade, onde o menino é ensinado a só pegar, encher a garrafa, ver coisa pesada, e a menina fica lá, cuidar de casa, para fazer a comida. E por que não os dois vão fazer? Então, assim, tem muita coisa a se mudar, a gente já conseguiu muita coisa, graças a Deus. Mas ainda tem muita coisa, muita reflexão aí pela frente, pra gente lutar, né, e ensinar e tentar fazer com que as pessoas revejam esse tipo de criação. Porque, querendo ou não, sem perceber, a própria mulher acaba criando preconceito com as outras mulheres. Como eu falei para vocês, é questão profissional. Antigamente, mulher não podia nem pensar em trabalhar fora, Deus me livre. Era uma desonra para um homem ter sua esposa trabalhando. Não aceitava. Não podia nem estudar. Não, se acontecesse isso, Deus me livre. Todo mundo ia pra cima, ninguém aceitava. Então, eu até cheguei a comentar com vocês que eu, ao me casar, eu ainda estava num período de estudar. E aí eu sempre fui muito... Eu nunca me conformei com esses preconceitos, mas também nunca bati muito de frente. Eu sempre procurei pensar muito o que fazer e como fazer para não sentir tanto peso desse preconceito, mas ao mesmo tempo tentar alcançar meus objetivos. Então, matriculei para estudar. Eu lembro que eu falei que eu já estava com um bebê, tinha 1 ou 2 anos, e aí eu ia para a escola eu falei que o meu ensino médio, meu diploma, meu anel de formatura foi meu filho. E, assim, perguntar se eu não sofri preconceito, sofri, porque todo mundo olhava, uma menina indo, levando uma criança para a escola. Então, assim, até as próprias colegas de sala olhavam. Agora a gente vê gente de todas as formas. Tinha um professor que depois me ajudava, né? Ficava, brincava com meu filho. Mas eu fui, meti a cara, mesmo com vergonha, porque eu tinha vergonha, não vou dizer que não. Mas eu passei por cima dessa vergonha toda, porque eu tinha uma coisa a alcançar lá na frente. Então, assim, eu não vou dizer que não tinha vergonha, tinha. Mas eu ia assim mesmo. E aí eu me formei, terminei o ensino médio. Aí vem a parte da faculdade. Você vai ficar pra faculdade, mas como é que tu vai cuidar de casa? Como é que vai dar conta? Tem filho, tem marido pra dar conta. Joga uma pressão toda. Exatamente. Só na mulher, né? E assim, é pressão da família também. Por exemplo, eu sempre fui muito assim, querendo minhas coisas. No terceiro período eu já fui querer trabalhar, não me conformava ficar em casa. E meu filho foi pra creche com 2 anos. E aí as pessoas dizem, ai meu Deus, que coitadinho da criança, 2 aninhos, que crueldade. E na minha cabeça, não é crueldade. Crueldade se o meu filho ficasse jogado com qualquer um, ele tá indo pra escola, o estudo, existe lugar mais seguro que esse? E eu sempre coloquei isso na minha cabeça, nunca deixei ninguém impor, porque pra mim isso já tá escancarado que é um preconceito. Por eu ser uma mulher, né? Sim. De achar que tem que ficar em casa cuidando de filho só. Não, a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Desculpa. Não, tranquilo. É aquilo que a gente tava falando, que, tipo, se a mulher, ela escolhe
deixar o filho na creche pra ir correr atrás dos objetivos, né? Até pra dar uma vida melhor pra criança, Sim, aí ela é Ela tá criticada. errada. Aí agora, se ela fica em casa, ela também é criticada. Tipo, não, mas não faz Também. nada, Machuca, sustentada. É verdade. De qualquer maneira, a gente acaba sendo criticada. Não importa a Aí escolha. como é que Nunca faz? tá certo, nunca tá bom. Então são coisas que a gente tem, por isso que eu falo, não é um momento de comemoração, mas de reflexão. Sim. Como a gente pode fazer, até a gente mulher, como pode dar suporte uma para outra? Como é que pode dizer, olha, tô aqui, eu vou te ajudar, tô contigo, porque a gente precisa disso também. Se eu não tivesse encontrado pessoas que pensassem assim para me ajudar, eu não teria nem me formado. Mas eu sempre digo, a gente tem que ir lá, meter a cara mesmo, não ligar, mesmo que tu tenhas vergonha, mesmo que tu fique assim, mas tem que ir e tentar. E tudo vai dar certo, e você consegue. Eu sempre falo, e eu vejo uma piadinha, né? Mas tá tudo bem. Que fala que a mulher consegue fazer trilhões de coisas ao mesmo tempo e o homem só um. Mas tem um fundo de verdade nisso, né? Porque se tu fores pensar, a mulher consegue dar conta de casa, da família, trabalhar e estudar. E fora outras coisas que aparecem de vez em quando pra resolver também, né? Já o homem não. Mas por quê? Porque o homem foi criado assim, ó, tu vai trabalhar e volta pra casa, as coisinhas estão prontas lá. Então, assim, hoje em dia que a gente já quebrou esse tabu, né? Que tem homem que já cozinha, tem homem que já compartilha dessas atividades, né? Não tem tanta vergonha. Mas mesmo assim, eu ainda fosse falar, eu só observo, aquele homem lá faz cozinha, a mulher tá lá. Porque na cabeça a mulher que tem que fazer. Então a gente tem que parar com essa história. Por que não fazer? Não vai cair a mão, não vai cair o pé. Todo mundo é igual. Pode sim fazer, por que não, né? Então é uma coisa pra gente refletir. Tipo, eu tava pensando aqui e olhando por um ponto de vista muito, muito positivo. Hoje em dia, as mulheres já conquistaram muita coisa. Porque antes a gente não podia estudar, não podia trabalhar, só era vista como objeto de reprodução. Exatamente. Até uns tempos. Era pra ficar em casa, cuidar do filho e cuidar do marido como se fosse a mãe dele também. Sim. Aí hoje a gente já consegue trabalhar, já consegue estudar, já consegue fazer um monte de coisa. Tipo, mas parando pra pensar também, essa realidade, às vezes não poder estudar, não poder trabalhar, não é uma realidade tão distante assim, porque ainda existe no mundo atual de mulheres, às vezes, não poderem, estudar ou não poderem trabalhar fora de casa, justamente por causa dessa questão de que mulher ela já tem um papel predefinido. Em outras partes do mundo, a gente ainda pode observar esse tipo de coisa, entendeu? Então, infelizmente, né? Então não é uma coisa que ficou tão pra trás assim. A gente ainda consegue ver isso hoje em dia. O que é uma coisa muito triste, né, galera? E tem que apoiar. E aí vem aquela questão, voltando pro profissional também. Uma mulher liderar homens, aí fica assim, mas será? E já desconfio, já não aceito. Na minha profissão como coordenadora, agora eu estou no fundamental, mas eu já coordenei uma escola toda, onde a maioria eram homens. Então, assim, se você não tiver uma cabeça bem firme do que você quer, do que você almeja, você vai se impactar com várias pessoas te destacando, né? Ou como é que uma pessoa, não pode, uma mulher liderar um monte de homem? Pode, sim. Hoje em dia eu tenho orgulho de dizer de vários professores elogiando o potencial das professoras, não só mim, mas das outras professoras, de dizer, olha, você consegue sim, por que não? Por que uma mulher não pode liderar homens? Qual é o preconceito? Então, assim, pra gente é uma vitória isso, e a gente vê que em várias profissões existe, né? Tanto na enfermagem, na questão do distrito. Uma mulher trabalhando no distrito antigamente, nenhum homem aceitava. Não, quero só lugar de homem, mulher trabalhando no distrito, hoje em dia não, hoje em dia é normal. Graças a Deus, né? Pelo menos por aqui. Normal. Eu ouvi, né, assisti uma reportagem da cantora Isa uma vez que me chamou bem a atenção. E, de certo ponto, ela está correta, né? Eu acho que todas as mulheres passam por isso. Então, as que têm cuidado, né? De que a mulher, ela já acorda se preocupando em que roupa vai vestir para não parecer tão vulgar, mas também não parecer tão porque tô chamando a atenção de homem. Então, assim, ela já acorda pensando o que vestir, para não ser discriminada, do que falar,
como agir. Eu achei bem interessante. Vocês tiveram a oportunidade um dia de assistir, eu acho que foi no Caldeirão do Hulk que ela falou, assim, e ela destacando a questão da música, a questão de ser mulher no meio artístico também, que a gente vê que existe, que a gente tem uma história bem sofrida das artistas, né? Que até de teatro, quando foram tentar essa profissão, sofreram muito preconceito, porque não aceitavam. Não achavam lá o cara mulher do mundo, né? E, infelizmente, sofreram bastante. Mas hoje em dia a gente tem vitórias. Por exemplo, a Márcia Siqueira, aqui de Manaus, foi convidada para ser levantadora de toada, eu acredito. Foi a primeira. E ela foi uma que ouviu muita crítica. Porque, saiu a voz do levantador de toada era melhor, porque ela ficou nervosa, porque não foi legal. E depois ela mostrou que ela é mulher o suficiente para mostrar que pode ser como qualquer outra. E isso é legal. Isso foi uma vitória pra gente, né? Cara, e hoje em dia as pessoas já têm. Ela, quando ela foi garantida, eu acredito eu, quando ela foi convidada, no primeiro ano teve maior crítica. Falaram que perdeu ponto, porque ela não soube ser uma boa apresentadora, mas deu tudo certo. E ela é uma das melhores cantoras daqui, né, regional, né, na verdade. E tem mais esse tabu com as mulheres brasileiras, que são muito sexualizadas por aí. É um bom ponto, porque quando a gente pergunta, principalmente de gringo, né, o que eles pensam, samba, mulher, futebol, é isso sempre. Tipo, mulheres objetificadas na visão de, principalmente, estrangeiros, né? Muito complicado. E uma coisa também que a gente pode refletir nesse Dia das Mulheres é justamente a questão de, tipo, apoio familiar pra sair, tipo, tanto pra ir cursar o que você quer, trabalhar com o que você quer, tanto pra sair de algum relacionamento que não esteja te fazendo bem, esse tipo de coisa, né? Na sua experiência, tipo, se a senhora viveu alguma coisa, sua família lhe apoiou? Ou alguma coisa assim? Eu tive essa situação na questão de colocar o filho para estudar cedo, que achavam que era muito cruel por ele ter 2 anos, mas eu já tinha, como eu falei, eu sempre fui muito objetiva nas coisas que eu queria. Então, para mim, não era cruel. Meu filho estava indo para uma escola. Não existe um lugar mais seguro. Às vezes, tem pais que deixam seu filho com uma babá em casa, acontecem coisas horríveis, né? Então, por que não numa escola? Meu filho cresceu na escola, ele me esperava no shopping até 11 horas, numa livraria que até hoje ele ama, e eu não vi isso. O que tem de ruim você crescer dentro de uma livraria, amar ler livros, e uma coisa que ficou marcada para ele. Então, não vi como uma coisa negativa, assim, como uma coisa positiva, né? Então, depende muito do ponto de vista das pessoas. Depois, com o tempo, hoje eu sou um orgulho da minha família. Passei por todo esse sufoco. Eu sou um pouco orgulhosa, na verdade, né? Eu não sou muito de pedir ajuda de ninguém, gosto de mostrar que eu sou capaz. Então, mas hoje em dia eu sou orgulho da minha família, acho, de todas, meus irmãos, das minhas primas. Foi que eu consegui vitória. Terminei os estudos, sou independente financeiramente, ao contrário, eu já ajudo pessoas, né? Mas eu sei que não foi fácil. Se eu for contar toda a trajetória da minha vida, eu andava a pé da minha casa no mutirão para ir lá para o Dom João todos os dias. Mas é porque eu tinha um objetivo, a gente precisa ter esse objetivo. Nem nada, nem ninguém. Agora, passar por isso que vocês têm medo, eu passava, vixe. Passava perto. Eu sempre tive um corpo muito formado, desde sempre. Então, assim, as pessoas já olhavam com outro olhar, e nem é. Às vezes, se a gente ser educada, eles já acham que tá dando confiança. Cara, esse é um negócio, tipo, às vezes não importa a idade, não importa se você é considerada bonita ou se você é considerada feia. O negócio é que, tipo, sempre vai ter homens sem educação, né? Que vão... É só ser mulher. Nasceu mulher, já tá sujeita a tudo isso. E também ser mulher já é sinônimo de batalha, de trabalho, de esforço, porque, querendo ou não, mulheres fizeram, tipo, a vida inteira, a história inteira, tiveram que batalhar por tudo. E é sobre isso. É verdade. Mas aí, como você falou, temos
vitórias, né? Hoje em dia a gente já consegue estudar, hoje em dia a gente já consegue vestir uma roupa que a gente tem vontade de vestir e dane-se quem critica, não importa. Hoje em dia a gente consegue pensar em viajar, morar fora, fazer curso fora, sem sofrer nenhum tipo de preconceito, Cara, né? E se tem, a gente trabalha isso pra não deixar afetar. uma coisa que eu lembrei agora, tipo, que é muito louco da gente pensar que antigamente mulheres casadas precisavam da autorização do marido pra poder viajar. Sim. Imagina você não ter liberdade nem pra, tipo, sair de onde você quer, Não cara. tem liberdade Não. própria. Não podia sair de casa. Eu lembro que eu vi uma imagem no livro de história que tinha, tipo, uma mulher com, tipo, uma gaiola, assim, na cabeça. Eu fiquei, caraca, aí era, tipo, os homens colocando nelas pra elas não, tipo, não Não se saírem... aculturarem, não entenderem, não conhecerem o mundo. Tinha É, muito tipo isso, não serem livres, sei lá, alguma Eu- coisa assim. Tipo, desculpa. Não, você Não, pode sim. falar. Não, antigamente, assim, né? Não é uma realidade muito, não é tão antigamente. Mas a parada de. Eu li no Twitter, galera. Não é uma fonte muito confiável. Fonte, Twitter. Não, mas era tipo. Uma pesquisa. Era uma basicamente pesquisa. uma. Pesquisas intensas. Basicamente, tipo, vários tweets, assim, da galera contando o depoimento de avós, de bisavós delas. Deles, sei lá. Da galera aí. Falando que, tipo, da questão do casamento, sabe? De como às vezes as avós falavam, tipo, não case. Se você não quiser casar, não case. Porque elas casaram, tipo, justamente obrigadas. Aí tinha moça que ameaçava, tipo, se matar pra não casar, entendeu? Sim. E mesmo assim era obrigada. Então era, cara, realidade surreal demais. Eu lembro, eu acho que eu vi esse tweet. Ou então tu falou comigo que era sobre uma mulher que fugiu do casamento, aí Ela se aí tacou da ponte. tentou se matar afogada, pegaram ela e ela foi pro casamento se casar toda molhada. Meu Deus. É, Tipo assim, mesmo que não seja verídico, mas existiram várias histórias assim. A gente pegou só uma história, mas se vocês, tipo, forem realmente ver, existiram várias. existe cada coisa em que realmente a mulher já era doutrinada, já desde pequenininha aprender a fazer as coisas de casa, para esperar o futuro marido. E aí casava sem ao menos gostar, tinha que fazer tudo mesmo pro esposo, mesmo não aceitando, era humilhada, por exemplo. Eu até comentei com vocês sobre a questão lá do Maria da Penha, que ela foi criada de uma forma em que ela achava certo suportar certas situações, que começou de pequenas, começou com um grito, depois começou com um pouco de ofensa e foi aumentando. E quando ela percebeu, ela já estava numa situação de agressão assim, severa. Ela Mas já que tava começou- paraplégica. Começou aos poucos, e ele, graças a Deus, não matou. Foi assim, eu falo que foi Deus mesmo, porque o que ela 2 passou, tentativas né, de homicídio, né, galera? era pra ter... Ela ficou paraplégica, inclusive. Exatamente. E falando nisso, comentar um negócio aqui com vocês, que eu estava vendo dessa vez, foram fontes seguras. Vários sites postaram isso. Que era de um deputado aí, que ele postou uma foto com o ex-marido, né, da Maria da Penha, falando que ele tinha ido no gabinete desse deputado e contado uma história, tipo, muito interessante, como se fosse o lado dele da história. Então, tipo assim, será que aconteceu desse jeito? Aí já é uma história meio complicada, porque ele foi julgado, né? Ele foi julgado por esse crime. Eu entendo, mas nada, pelo menos, nada na vida justifica uma violência, Exatamente, né? Sim. nada. Aí, tipo, eu achei meio surreal porque a história da Maria da Penha inspirou essa lei, né? A lei leva o nome dela, essa lei de violência doméstica, leva o nome dela. E aí as pessoas ainda, tipo, quererem justificar o que o marido dela Não é fez. injustificável, né? Como que justifica? Não Infelizmente. existe isso. E aí, infelizmente, que até hoje ainda existem pessoas, né, mulheres já vivenciam situações de vizinhas próximas de casa que sofriam esse tipo de agressão, mas não falavam.
por medo de ser criticada. Pela própria família Exato. também, né? Era isso que Ou a gente se tava achar falando. culpada do que está acontecendo. Cara, Eu já conversei com... Perto da casa da minha mãe, tinha uma moça, né? Que ela era agredida pelo marido dela, mas ao mesmo tempo ela se sentiu culpada, porque eu era um pouco... Acho que eu tinha uns 14 anos nesse tempo. Mas eu ouvia e eu ficava observando muito. Eu já era revoltada de ver esse tipo de coisa, que não aceita. E aí ela se sentia culpada por ele ter agredido, porque ela se achava que, eu fiz algo de errado, o que deixou ele assim. Aí eu ficava, meu Deus, nada justifica. Por que a gente tem boca pra gente conversar? Por que não conversar? Por que não se entender? Por que usar de agressão? Quem que gosta de usar? Ninguém. Então, assim, eu ficava olhando, gente, eu não podia me meter porque era na idade, né? Mas eu ficava olhando. Não dá pra aceitar. Não dá mesmo. Nada justifica. Você aceitar ser agredida. E existe vários tipos de agressão. Uma mulher. A psicológica é uma das piores que tem. Porque você sofre ali calada, ninguém vê marca em você. Mas aqui você fica acabada. Fica traumas pelo resto da vida, né? As marcas super, tipo, na pele, elas vão sumir, mas as marcas no seu psicológico, não isso fica pra sempre. Exatamente. Sim. E quando ela tem filho e isso acontece dentro de casa, não afeta só ela, afeta os filhos. E fica por mais uma geração esse trauma. Exatamente. E às vezes vai até passando, né? A criança cresceu Sim. com isso. Por isso que eu falo, a gente Aí como vai, mulher, a gente tem que se unir. De forma, eu era criança, naquele tempo eu não pude aconselhar. Mas esse tipo de situação é uma coisa que me revolta muito. Não, Mas desde sempre a senhora não aceitou, né? Desde sempre Sim, eu sempre fui. A minha avó sempre certo. disse que eu fui daquelas de não. Tá de certo. não me conformar com esse tipo de atitude. E assim, eu sempre aconselho, sempre que eu vejo, não fico calada, porque eu acho que a gente, como mulher, tem que se unir e dizer: peraí, vamos refletir, vamos pensar. Porque é uma situação muito delicada, né? Como eu falei, como vem uma coisa já de criação, e existe muito de você se sentir culpada, e você não pode se sentir culpada por isso. Você é uma pessoa normal como qualquer outro, tem direito como qualquer outro. Tipo, então a questão de como a mulher pode se sentir culpada pela violência que ela sofre, também ela se sente culpada, às vezes, pelo assédio. Tipo, nossa, será que foi culpa minha? Será que eu eu tava usando uma roupa muito vulgar, né? Será que eu tava Então, provocando? Aí essa questão, tipo, da violência. Nossa, mas será que eu fiz alguma coisa que deixou ele bravo? É culpa minha, não é culpa dele. E, tipo, as pessoas naturalizam isso aí. Às vezes, até mesmo se a mulher fala que ela sofreu isso, perguntam, não. Mas, tipo assim, o que tu fez, né? Mas você tem certeza que foi isso mesmo? Você fez alguma coisa? Por isso que é um momento de reflexão, dia 8, né? E aí a gente tem que refletir e ver de que forma a gente, como mulher, pode se ajudar. Sim, né? Porque a sociedade já vai estar contra nós. Nós aí? mesmas estando contra nós, aí fica Aí mais Você que tem são de ninguém, nova galera. geração, né? De uma nova geração, acho que vão ter oportunidade, né, de ir lá no casamento de vocês, quando tiver lá pra frente, de fazer diferente. E né? isso só mostra o quanto as mulheres são fortes. Desde sempre. É verdade. Desde sempre aguentando tudo. Que a gente é obrigada a ser, né? Sim. Como que tanca? Como que É tanca? verdade. E é como eu falei, vocês vão ter oportunidade de fazer o diferente. Ensinar seu filho, independente do sexo, se for feminino ou masculino, ensinar como tem que ser tratado, né? Como eu falo pro meu filho. A mulher, ela merece respeito. Por que não? Porque a figura, a mãe, mulher, já diz muita coisa, né? O cuidar, é o amar. A mulher tem tudo isso, não só é guerreira, é amor, é tudo, é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que até aquela, né? Vem até aí aquela questão, né? Vamos analisar a gente se achando melhor que os homens, né? Porque a gente tem um pouquinho de tudo isso. E a gente tem mesmo. A gente consegue ser amor, a gente consegue ser guerreira, a gente consegue ser tantas coisas numa só. Vou usar aquele contexto de novo, né? O homem quando tá doente, né? Ele vai lá, morre, a mulher tá doente, mas tá lá com o filho, tá trabalhando, tá fazendo de um tudo. Sim. Brincadeiras à parte, como eu falei pra vocês, eu acho que a gente tem que refletir mesmo, não desistir, ir à luta. Ir à luta
não é você ser agressivo, querer ganhar no grito. Não é isso. É usar inteligência. É mostrar, ei, eu tô aqui, eu posso. Eu tô aqui, eu também sou capaz. Mas sem gritar, é mostrando, é nas atitudes. Eu acho que vem disso. Sim. Eu nunca ganhei minhas coisas. Tudo que eu consegui foi com sabedoria. Nunca foi gritando, nunca foi esperando. Quando as pessoas imaginavam, já até fiz, já até concretizou aquilo. Eu nunca fui de estar mostrando, tô fazendo, não, eu vou lá, mostro. Quando a pessoa veio, eu já fiz. Deu certo. Né? Assim como deu certo eu terminar meus estudos, mesmo casada, assim como deu certo eu conseguir meu emprego. E eu acho que é isso. Ainda almejo várias coisas, assim, lá no futuro, mas batalhando, mas eu vou conseguir. Né? E aí a gente bate naquela tecla também, no qual vivenciei, tem propriedade de falar também sobre separação. Né? Separar também é visto como uma coisa ruim pela sociedade, né? Vão logo achar que é culpa da mulher, né? Algo fez. E às vezes não é nada, às vezes não é compatível só. Às vezes a pessoa não tem o mesmo linha de pensamento e é normal. Não tem os mesmos objetivos. Exatamente, é normal. Por que não? Você pode viver bem com outra pessoa, conviver socialmente sem precisar se sentir culpada ou colocar culpados. Não existe culpados. Eu acho que não deu certo, beleza, bola pra frente. Né? Sim. Eu acredito que seja isso. Cara, uma coisa que eu queria comentar pra vocês, que eu estava pesquisando sobre esse podcast, que eu não sei se vocês sabem, mas existe um Dia Internacional dos Homens, galera. Existe? Existe. Só que ele não é, tipo, reconhecido pela ONU, não é comemorado e tal. Mas parece que É uma tentativa. É uma tentativa. Eu acho que isso é meio óbvio, tentativa, assim, do porquê que não é assim. Por que será, né? Eu não sei, eu Tipo, ele... tenho pra mim. Assim, né? É comemorado... Há divergências. É comemorado em, parece que 19 de novembro. Mais ou menos assim. Mas pra quem diz que não existe, tá aí. Existe. A prova, né? Enfim. Aí, mas isso aqui não comemora, gente, mas assim, Você pode comemorar, você pode... esse dia hoje, refletir. como eu falo pra vocês, é só reflexão, mas o que as pessoas falam é verdade. Que é da manhã todos os dias, todo dia a gente tá na luta, todo dia a gente tá tentando, todo dia a gente tá tentando fazer o diferente, todo dia a gente tá querendo mostrar que somos capazes. Então, assim, todos os dias, assim como todos os dias é dia das mães, assim como todos os dias. Então, assim, é só mesmo pra ficar marcado. É só pra lembrar de refletir, né? Exatamente. Que lá no passado existiram pessoas que batalharam, perderam a vida pra poder tentar conseguir algo pra gente, né? Sim, por isso que a história é muito importante. Mário. Verdade. Muito obrigada. Obrigada, Mário. beijo pro Mário. Obrigada, também. Mário. Tipo, Enfim. esses dias eu tava vendo o jornal, porque eu não sou muito ligada no jornal. Aí eu vi várias reportagens de mulheres que estavam sendo agredidas. Tipo, ela terminou com o namorado, ele foi lá e agrediu ela. Tem várias dessas histórias que ainda acontecem. E eu fiquei, caraca, meu Deus. Ainda acontece isso? Acontece tipo, muito. acontece muito. Só que, às vezes, as pessoas jogam muito pra baixo do tapete, né? Tipo, ignora essa realidade. E, às vezes, o Dia da Mulher é justamente pra gente tirar isso, né? Discutir, refletir sobre. Sim. Se a gente for Enfim. falar no Dia da Mulher, tem muita coisa que, infelizmente, a gente não pode estar comentando aqui, mas são coisas muito pesadas. São coisas né? muito Levar pesadas. bem a fundo, mas quem tiver curiosidade de entender um pouco, né? Pesquisar um pouco, vai ver o quanto a mulher sofreu para poder estar aqui. Sim. Né? Pra Enfim. gente estar aqui para conseguir algumas coisas que a gente não conseguia, até questão salarial também, que é uma coisa, é uma outra historinha também que a gente pode contar depois, mas que de fato aconteceu. De achar que mulher, por ser mulher, receberia bem menos que o homem, isso é uma coisa revoltante, eu não me conformo com isso. Né? Sim. Ainda Bem acontece. complicado. Mas hoje em dia a gente pode, tem para onde recorrer, né? Sim, né? Tem de pedir socorro. Antigamente não tinha que ficar calado e aceitar. Hoje em É. dia não, a gente tem lugares que podem nos ajudar a orientar. Enfim, gente, esse foi nosso papo sobre Dia das Mulheres. Espero que vocês possam refletir com esse vídeo, pesquisar Sim. um pouco mais, se vocês tiverem interesse. Mas Deem valor às mulheres. valorizem suas mulheres. Sim, olha, dá muito carinho, muito presentes que a gente adora. Verdade. Mas o fundamental, respeito. Respeito é o que a acima gente... de tudo. É, exatamente, é o que a gente Não importa batalha, se né? você gosta ou não gosta da mulher. Da de pessoa. mulheres. Não,
Respeito, da mulher, da Raquel. pessoa, de tudo. Não. E é isso. Enfim, é isso. Tchau. Tchau, Até a pessoal. próxima. Espero que tenham Tchau, gostado. galera. Tchau.